Ganha até 250 € em free bets. ESC-Online é outro campeonato. Boa tarde, bem-vindos ao Mercado Record, edição diária do fim de tarde, onde levamos até si as principais notícias do mercado de transferências. E hoje temos um Mercado Record um pouco diferente do habitual, porque temos o João Soares Ribeiro em direto do estádio Algarve, onde vai acompanhar dentro, sensivelmente, menos de uma hora já, o duelo entre o Celta de Vigo e o Al Nassr. Boa tarde, João Soares Ribeiro, é por aí que vamos começar. Estádio algo vazio ainda para este duelo, mas onde a expectativa para ver Cristiano Ronaldo em ação é mais do que muita. Olá, boa tarde André, olá Rita, e também olá, um abraço para ti, Rui Sousa, e a todos aqueles que nos seguem. Sim, de facto, é a grande novidade hoje. De facto, o Ronaldo vai fazer o seu primeiro jogo pelo Al Nassr nesta pré-época. Ele, segundo nos informaram, vai fazer os primeiros 45 minutos. Eles têm sido, de facto, um grande destaque aqui. Há pouca gente no estádio, é certo, mas posso garantir que mais de 90% dos que aqui estão é exatamente para ver Cristiano Ronaldo. Aliás, muita gente diz que ele saiu a mal do Manchester United, os adeptos não lhe perdoaram, mas de facto estive aqui à volta do estádio e grande parte dos adeptos que aqui estavam eram ingleses, traziam aqueles cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo. Muitos compraram já a camisola do Al Nassr com o número e o nome de Ronaldo nas costas, portanto essa euforia continua. Convém dizer que também aqui o adversário do Al Nassr, neste caso é o Celta de Vigo, onde também há muitas personagens, há muitos jogadores e elementos que dizem muito ao futebol português. Aliás, estou aqui a falar contigo e estava a ver aqui no relevado o Gonçalo Paciência, que joga no Celta de Vigo. Estive aqui muitos minutos à conversa com o Luís Castro, estiveram juntos no Futebol Clube Porto, essa amizade mantém-se, e ainda há outros jogadores, como o Marquezine, que de facto está no Celta de Vigo, passou pelo Porto, o Franco Servi. Enfim, vai ser um jogo rodeado de interesse, mas claro, lá está. Tudo, ou pelo menos todos os olhos neste momento estão virados para Cristiano Ronaldo. Aliás, basta olharmos lá para baixo, o craque português sentou-se no banco de suplentes. Junto a ele já estão todos os fotógrafos a tirarem fotografias. A maior parte dos adeptos também está lá colocada para tentar conseguir aquele autógrafo, aquela primeira fotografia. Já aconteceu isso quando chegou o autocarro do Al Nassr. Aliás, o Ronaldo fez questão de ser o primeiro, logo a sair do autocarro e entrar em passo acelerado, sempre seguido de perto por todo o pessoal das redes sociais do Al Nassr, que, como é óbvio, estão a tentar rentabilizar ao máximo esta contratação de Cristiano Ronaldo. Já voltamos então ao Algarve, ao contacto com o João Soares Ribeiro. Vamos dar início então à parte das transferências e começamos pelo mercado do Benfica com a Rita Pedroso, onde há instantes, ou esta tarde, o Hugo Félix, quando da chegada da seleção sub-19 a Portugal, teve uma curiosa resposta quando foi questionado sobre o possível regresso de João Félix, o irmão de Hugo Félix, ao Benfica. Ele respondeu, por que não? E deixou esta dúvida no ar. Se dúvidas havia e a inquietação dos adeptos benfiquistas para o possível regresso de João Félix já era mais do que muita, com estas palavras do irmão ainda subiu mais a intenção dos adeptos de quererem ver novamente João Félix a vestir a camisola do Benfica. Sim, André, boa tarde a todos. Antes de mais, eu acho que o Félix, mesmo não tendo dito ipsis verbis a sua vontade, que aquilo que entendemos é que de facto a vontade do Hugo é que o seu irmão regresse ao Benfica, mesmo que não tenha dito, é óbvio que alimenta aqui ainda mais a esperança de todos os benfiquistas. Sabemos que João Félix não está a viver dias fáceis em Madrid, isto para além dos problemas físicos, porque percebemos hoje que ele está a treinar à parte devido à fadiga muscular, mas para além disso sabemos que não vive dias fáceis. A sua permanência no Atlético de Madrid é praticamente dada como impossível. Isto, sabemos que a relação de João Félix com Diego Simeone não é a melhor. Tudo indica que as coisas não se vão resolver, portanto, João Félix irá sair do Atlético de Madrid. Aparentemente, a vontade do Félix é de ver o irmão regressar ao Benfica, um clube que o Félix também representa. Aliás, na última temporada foi um dos grandes destaques da equipa de Sub-23. E portanto parece que mesmo a nível privado, a nível de família, etc., aparentemente todos veem com bons olhos este regresso, este possível regresso de João Félix. Para dar aqui
para fazer aqui um resumo daquilo que se tem passado. Como eu dizia, hoje está a treinar à parte, mas já tem sido associado também a outros clubes. O Barcelona é o sonho impossível, assim dizem os espanhóis, é o sonho impossível de João Félix. O PSG terá dado uma nega, porque aparentemente João Félix foi oferecido ao PSG, e o Benfica, como sabemos, Rui Costa sonha com este regresso. Aliás, aproveito até para fazer aqui um paralelo, porque acho as declarações de Rui Costa à chegada à Inglaterra muito semelhantes agora com estas de Hugo Félix, porque quando o questionaram ao presidente do Benfica sobre esta possibilidade, Rui Costa respondeu quase com o mesmo tom: quem é que não gostava de ter João Félix na sua equipa? Ou seja, uma resposta bastante semelhante a esta de Hugo Félix, mas como eu ia a dizer, fazendo um balanço daquilo que se está a passar, existem aqui vários clubes associados ao jogador, que esteve emprestado agora na segunda metade da última temporada ao Chelsea, sem grande sucesso, e o Benfica está por isso na expectativa. A ideia de Rui Costa, o plano que o presidente tem, é esperar até mais perto do fecho do mercado, e acreditando que nenhum clube se vai aproximar dos valores que o Atlético de Madrid pretende, isto porque importa lembrar, João Félix saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, o Atlético quererá certamente ter algum retorno com este investimento, e portanto o Benfica vai ficar na expectativa e acreditando que nenhum clube se vai aproximar daquilo que o emblema de Madrid quer, depois sim avançará com uma tentativa de empréstimo deste avançado. É essa a vontade de Rui Costa, e aparentemente não é só a vontade de Rui Costa, muitos benfiquistas e também do irmão Hugo Félix. E hoje parece ser o dia de reações no Benfica, também Bento, um dos alvos dos encarnados para reforçar a baliza, teve uma curiosa reação após o jogo de ontem frente ao Bahia, quando foi questionado sobre o facto do Benfica ter subido a proposta de 10 para 12 milhões, ele fez uma cara e ele próprio deixou entender que se calhar 12 milhões já era demasiado pelo seu valor. Estamos a falar de valores aqui altos para o guarda-redes, mas também esta reação curiosa do guarda-redes. Sim, muito curiosa, André. Eu convido toda a gente a ver o vídeo porque realmente é muito engraçado. O Bento tem falado sempre, quase sempre no final dos jogos, isto apesar de estar a ser muito, muito cobiçado pelo Benfica, e não só, ele tem muito mercado na Europa também. Por acaso, a reação do Bento é engraçada porque quando foi questionado sobre... aliás, quando o jornalista fala nos 10 milhões de euros, a reação do Bento já é essa. Imediata. Exatamente, é imediato. Ele faz uma cara que é indescritível. Se conseguires mostrar uma imagem ou um vídeo, se calhar é melhor. Vou tentar. E depois o jornalista explica precisamente aquilo, aliás, refere-se à notícia que nós escrevemos, que o Benfica vai aumentar a parada para os 12 milhões. Portanto, se a reação de Bento já é aquela com os 10 milhões, eu não quero imaginar como é que ele há de encarar estes 12 milhões que o Benfica está disposto a oferecer por ele. A mim parece-me, eu acho que vocês estarão de acordo, que o discurso de Bento é claramente, confirma claramente aquilo que a gente tem vindo a dizer, que o guarda-redes quer mudar-se para a Europa e vê com muito bons olhos esta possível mudança para o Benfica. O discurso do guarda-redes brasileiro vai muito por aí, a direção é que vai tomar a decisão, portanto, ele dá a entender que a sua vontade é realmente vir para o Benfica. O que podemos dizer neste momento é que o Atlético Paranaense realmente está a dificultar a saída do guarda-redes, acredita que do ponto de vista financeiro também não é uma obrigação para o clube vender, e do ponto de vista desportivo, claro, portanto a reação dele está aí, do ponto de vista desportivo considera um jogador muito importante, portanto o Atlético Paranaense não quer de todo deixar escapar Bento, ainda assim, e apesar de mais uma recusa do emblema brasileiro, o Benfica não vai desistir deste dossiê. Temos aqui também um comentário e deixo já o convite também para todos aqueles que nos estão a assistir desde lá de casa para deixarem as vossas questões. Estamos cá para responder às mesmas, desde que sejam obviamente sobre o mercado de transferências. O Dorival Dias deixa aqui a sua opinião: João Félix e um guarda-redes de alto nível e poderemos ter um Benfica de alto nível para a Europa. Rita, acreditas que será por aqui ou o Benfica ainda irá ao mercado por mais algum reforço, ou será mesmo apenas um avançado, neste caso João Félix e um guarda-redes? Aqui falamos de Bento.
Olha, primeiro dizer que mesmo a nível de saídas muita coisa pode acontecer e já percebemos que o plantel é muito longo e acho que várias saídas estarão para breve. Fala-se de Meité, o próprio Paulo Bernardo, também o Henrique Araújo, não me parece que vai ter muito espaço neste plantel, portanto a nível de saídas vão sair muitos jogadores. E eu sublinho esta questão porque creio que há uma posição que o Benfica precisa de se reforçar, mas isso depois também pode depender de uma saída que é a de João Vítor. Sabemos que o brasileiro tem atuado ali pela lateral direita, foi titular frente ao Southampton como lateral direito, adaptado, porque ele é um defesa central, como sabemos. Ontem, em Basileia, voltou a ser lateral direito no segundo tempo. É ali uma alternativa que Schmidt tem arranjado para Bá, mas sabemos que é uma alternativa improvisada, portanto, não sei se o Benfica conta em prestar uma vez mais o defesa central e depois aí terá de ir contratar um lateral direito, portanto, esta questão ali do lado direito da defesa está um bocadinho aberta. Sabemos também que Frederic Auschwitz pode atuar ali naquela zona, já o fez várias vezes na última temporada, mas de resto, perceber também, lá está, fazendo a ponte novamente com as saídas, perceber também se Gonçalo Ramos vai ou não sair, porque aí o Benfica poderá querer contratar um jogador com umas características semelhantes às dele, e de resto já sabemos que, agora concordando com o Dorival, o Benfica quer muito contratar um guarda-redes, portanto isso parece-me não, está claro que é uma prioridade, daí a insistência em Bento, porque quer alguém que possa realmente concorrer com o Vlaco Dimos. Recordar que o Benfica tem Samuel Soares e André Gomes, são dois miúdos que não tiveram muitos minutos na última temporada. André Gomes nem chegou a estrear-se na equipa principal, portanto é a grande prioridade, parece-me a mim neste momento, do Benfica, contratar um guarda-redes, depois dependendo daquilo que vai acontecer em relação aos defesas, eventualmente contratar também um lateral direito. Vamos então prosseguir no mercado Record e vamos tentar também aqui, e pedimos obviamente desculpa aos nossos espectadores por causa do som e do ruído que se faz ouvir do estádio Algarve quando o João Soares Ribeiro fala, mas as notícias que ele nos vai trazer são mais importantes do que esse tal ruído. E João, hoje o Sporting neste momento tem apenas um reforço, estamos a falar de Gyökeres, e continua aliás no mercado à caça de um lateral direito e também de um médio defensivo. É este o plano dos Leões até ao final do mercado de transferências? Sim, não sei se o som está a chegar mais ou menos em boas condições. Agora está melhor. É pior quando o speaker fala. Pois. Bem, vamos tentar que isso não aconteça nos próximos minutos. Mas sim, de facto, a estratégia de mercado é essa, até porque lá está o plantel do Sporting mais ou menos, Ruben Amorim, entende que não precisa de uma remodelação, precisa mais ou menos de ajustes, precisa mais ou menos de perder, ou mais ou menos de substituir as pedras que perdeu. Neste caso foi o Garte, foi o lateral direito de Porro, que saiu no meio da temporada, e é exatamente isso que esses jogadores, essas posições que Ruben Amorim quer ver se reforçaram. Aliás, Ruben Amorim, ao longo da época, ele basicamente disse uma frase que ontem foi repetida por Trincão, esta chegada ao Algarve. O que faltou, se calhar, o ano passado ao Sporting foi um bocado de fome, foram alguns erros táticos, e é isso que Ruben Amorim quer de facto corrigir, de preferência com esses dois jogadores, mas para já está a trabalhar sem eles aqui no Algarve. Para já só está a trabalhar com Gyökeres. O sueco está-se a integrar bem, de facto, no plantel, está a ter muita ajuda dos companheiros e neste momento ainda é o único. O Sporting mantém aqui, de facto, os trabalhos. Eu acredito que pelo menos até os próximos 2 jogos, que serão já na quarta-feira, de manhã, frente ao Farense à porta fechada, e depois à tarde, na quarta-feira à noite, diante dos belgas do Genk, ainda não terá esses reforços disponíveis. Os responsáveis leoninos estão, de facto, no mercado. Aliás, o presidente Frederico Varandas nem está aqui em Lagos, ficou em Lisboa a tratar desses problemas. Neste momento está aqui a liderar a comitiva o diretor desportivo, Hugo Viana, e de facto, quando houver novidades, tenho a certeza que o presidente será aqui com essa novidade, como aconteceu mais ou menos o ano passado, quando ele chegou aqui, justamente ao Algarve, e com o Trincão na sua viatura, que já tinha conseguido essa contratação que o Ruben Amorim tanto ambicionava. Agora o que os adeptos esperam de facto é mais um médio defensivo e mais um ala. Para resolver, o Sporting tem vários excedentários que se apresentaram hoje na academia. São ainda alguns dossiês que o Sporting pretende resolver até ao fecho do mercado.
Sim, André, de facto tens razão, há de facto um problema que o Sporting e todos os clubes têm nesta fase da temporada, é preciso sempre arranjar a colocação. No caso do Sporting são 7, é o Fatal, o Talongo, o Ilori, o Marçá, o Sotiris, o Rafael Camacho e o Eduardo Henrique. Aliás, o Eduardo até foi o primeiro hoje logo de manhã a partilhar uma fotografia nas suas redes sociais a mostrar que já estava em Alcochete a trabalhar. Enfim, isto são jogadores que são casos diferentes que serão tratados de maneira diferente. Por exemplo, o Fatal, eu acredito que há muito poucas equipas na Primeira Liga, por exemplo, que não quisessem ter o Fatal. É claro que nesta primeira fase o Sporting vai tentar vender o seu passe, vai de alguma forma tentar rentabilizar. Se não conseguir, de facto há clubes interessados, principalmente aqui na zona de Lisboa. Aliás, o Casa Pia já admitiu publicamente, admitiu que não tem dinheiro. O Estrela da Amadora também sabemos que também está interessado. E há muitos outros clubes que caso o Sporting não consiga beneficiar este jogador, por exemplo, estarão certamente já a lutar pelo primeiro lugar para ficar com o Internacional ganês. Depois também há Talongo, é um jovem internacional sub-20 argentino, tem qualidade, de facto está no mercado. Não podemos esquecer que chegou ao Sporting a custo zero, portanto, de qualquer forma, será mais ou menos fácil rentabilizar o passe deste jovem, mas vamos ver se os valores desejados não chegarem ao Alvalade. Também é um jovem que poderá ser emprestado. Depois temos Marçá, que tem mais um ano de contrato, e Lori, enfim, Marçá, se calhar ainda poderá o Sporting receber alguma coisa. O jogador tem mercado em Espanha, até ao final do mês é possível que fique de facto este dossiê fechado. Em relação a Ilori é muito mais complicado, é um jogador que tem um salário muito elevado, 1,3 milhões de euros, cá está para Portugal, tirando se calhar para o Sporting, para os três grandes, e se calhar até para o Braga fazer um esforço financeiro, é um salário muito alto. Portanto, acredito que aqui a resolução passa pela rescisão de contrato. Mais ou menos uma situação semelhante está Eduardo Henrique, tem mais um ano de contrato. Não podemos esquecer que este jogador esteve o ano passado todo a treinar com a equipa B, porque não encontrou um clube que lhe garantisse as mesmas condições que oferiam ao Alvalade e decidiu ficar sem treinar. Um ano sem jogar, vamos ver se de facto vai acontecer a mesma coisa, tem mais um ano de contrato. Depois a estes todos não podemos ainda esquecer Sotiris, atenção, é um jovem defensivo de valor, é um internacional grego, de facto há muito interesse, o jovem não quer voltar à Grécia, falou-se muito do interesse do AEK, de facto do interesse do AEK, mas lá está, o Sotiris não quer voltar à Grécia e acima de tudo não quer reforçar o rival do Panathinaikos, clube onde ele foi formado. Portanto, para ele, a AEK e Olympiacos neste momento são nomes que ele nem quer ouvir falar. E ainda há, claro, Rafael Camacho, foi um jovem no qual o Sporting investiu 5 milhões de euros, também tem um contrato muito elevado, também tem mais um ano de contrato e vamos ver. Este, se calhar, é capaz de ser um caso mais bicudo que os responsáveis do Nunes têm para resolver. Certo é que, entretanto, eles começaram a trabalhar na academia, hoje apresentaram-se, fizeram aqueles habituais testes médicos e a partir de amanhã deverão já todos começar a treinar com um preparador físico e, possivelmente, se não for encontrada uma solução rápida, a médio prazo serão integrados na equipa B, se calhar até ao fecho do mercado. João, já voltamos a falar neste final do mercado Record, até para irmos um pouco ao encontro daquilo que estarás a fazer daqui a pouco, a cobrir o Celta Al Nassr, para sentirmos um pouco mais do ambiente do estádio Algarve. Agora vamos olhar para o mercado do Futebol Clube do Porto, porque se em tempo esteve algo parado, agora tem animado nos últimos dias. Rui, vamos começar pelo que ele pode ser o primeiro reforço, ou melhor, o segundo reforço, depois Fran Navarro, para o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de Alan Varela, o médio do Boca Juniors, que pode ser aqui o substituto de Uribe. Olá, boa tarde, André, a Rita e ao João também, e a todos os que nos estão a ver. Sim, tudo indica que Alan Varela possa ser o segundo reforço do Futebol Clube do Porto para a nova época, depois do Fran Navarro, que chegou do Gil Vicente para o ataque. De acordo com as informações que temos recolhido nas últimas horas, está praticamente fechado o dossiê Alan Varela. O Futebol Clube do Porto terá avançado com uma proposta na casa dos 9,5 milhões de euros, mais 1,8 milhões por objetivos. O Alan Varela virá para o Futebol Clube do Porto com um contrato de 5 épocas. Neste momento, aquilo que faltará acertar para que a transferência fique fechada são as mais-valias que o Boca Juniors quer numa futura transferência. O Boca Juniors acredita que o Alan Varela é um jogador que se poderá valorizar no futebol europeu, no Futebol Clube do Porto, uma vez que terá visibilidade, vai jogar na Liga dos Campeões
e os jogadores e os responsáveis do Boca Juniors, nomeadamente Juan Román Riquelme, o homem forte do futebol, o presidente, acredita que o Boca Juniors poderá beneficiar com essa visibilidade e numa futura transferência poderá encaixar mais algum dinheiro. Por isso, nesta altura, acreditamos que são mesmo detalhes que faltam acertar para que o Alan Varela viaje imediatamente para o Porto, faça os exames médicos e seja apresentado como reforço do Futebol Clube do Porto, integrando imediatamente o estágio que os Dragões vão fazer agora no Algarve. Um outro nome que tem sido apontado ao estádio do Dragão é Nico Gonzalez, pretendido por Sérgio Conceição, mas que para já Xavi Hernández parece não abrir mão do médio e inclusive foi convocado para a digressão que o Barcelona vai realizar até aos Estados Unidos. Sim, é verdade. Ao contrário do que fez na pré-época passada, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, não vai deixar de fora, inicialmente não deixa de fora, na primeira convocatória que fez, os jogadores que estão em vias de sair. Ele não conta, aparentemente não conta com o Nico Gonzalez, é um dos jogadores que não fazem parte dos planos dele para a próxima época, inclusive já foi apresentado o Gundogan, Oriol Romeu também já está praticamente certo, se não... Temos mesmo a informação que ele eventualmente até já estará mesmo a fazer exames médicos no Barcelona, portanto 2 reforços para o meio campo. O Nico Gonzalez não tem espaço no plantel do Barcelona, mas ao contrário, como eu disse, do que fez na época passada, na pré-época passada, em que deixou de fora os jogadores com quem não contava, desta vez Xavi Hernández convocou os jogadores com quem não conta. Inicialmente esses jogadores fazem parte da digressão, na primeira lista eles estão nessa digressão aos Estados Unidos, que começa na quarta-feira, portanto o Barcelona viaja para os Estados Unidos na quarta-feira, ele está nessa lista com uma salvaguarda. Se entretanto até quarta-feira ficar resolvida a situação do Nico, ou seja, se eventualmente o Futebol Clube do Porto e o Barcelona acertarem os pormenores que faltam para o empréstimo, que fala-se que eventualmente o entrave que poderá estar a acontecer neste momento é o facto do Futebol Clube do Porto querer estar a reservar uma opção de compra pelo jogador, algo que o Barcelona não está disposto, porque tal como escrevemos logo no início, quando se falou no interesse do Futebol Clube do Porto, o Barcelona não está muito virado para essa possibilidade, porque não quer que aconteçam situações do passado em que emprestou jogadores e deixou para os clubes a quem eles foram emprestados uma opção de compra, ficando depois sem esses jogadores, que depois viriam a brilhar. E o Barcelona não está muito para aí virado em ceder essa intenção do Futebol Clube do Porto de reservar para si uma opção de compra para o Nico Gonzalez. Em todo o caso, Nico Gonzalez não vai ficar no Barcelona, isso é praticamente certo. Vá para a digressão ou não. Agora é um caso de aguardar pelas próximas horas, pelos próximos dias, para ver até que ponto o Futebol Clube do Porto consegue resgatar o jogador ainda antes de ele viajar para a digressão nos Estados Unidos, porque seria benéfico para o jogador integrar o estágio dos Dragões do Algarve para começar a trabalhar no imediato com Sérgio Conceição. Rui, e antes de avançares para o último tema do Futebol Clube do Porto, vamos até ao Algarve, porque temos aqui a indicação de que Cristiano Ronaldo já está no relevado a realizar os exercícios de aquecimento. Sim, é verdade, André. De facto, o Cristiano Ronaldo de facto continua a ser o ídolo em toda a parte. O jogador entrou, de facto, ainda não estão aqui muitas pessoas, eu não estou a ver exatamente a bancada debaixo de mim, ainda estão poucos milhares de pessoas, mas de facto, assim que ele entrou, tal como saiu no autocarro, fez questão de ser o primeiro a sair do túnel, liderou toda a sua equipa, o público todo de pé a aplaudir Cristiano Ronaldo, o jogador até queria começar concentrado nos treinos, mas viu a reação do público, de momento não começou logo a aquecer, saudou completamente todo o público que lhe estava a agradecer de pé. Estão neste momento centenas de telemóveis virados no aquecimento de Cristiano Ronaldo, de facto continua a ser aquilo, vamos lá ver, pode já não se ter o título de melhor jogador do mundo, mas continua a ser de facto aquele craque que centra todas as atenções do mundo. Basta ver aqui no Algarve, hoje várias camisolas do Al Nassr, portanto essa aposta do Al Nassr a termos de mediatização
de reconhecimento internacional, pelo menos essa aposta está a ganha. Vamos agora ver, pelo que sabemos, o Cristiano Ronaldo só vai fazer os primeiros 45 minutos, pode-se que ele chegou no início da semana passada, aqui o Algarve ainda não está nas melhores condições, mas já dá para dar um cheirinho e não vai ter um jogo. E vamos ver como é que se vai bater contra mais uma equipa europeia, depois do Al Nassr ter batido, ou ter goleado o Farense na semana passada, agora se calhar a fasquia está um bocadinho mais elevada, o Celta de Vigo. Vamos agora esperar para ver de facto se o Al Nassr, os sauditas vão conseguir aqui mais uma vitória e se de facto Cristiano Ronaldo vai conseguir entrar também nesta pré-época com o pé direito, ou seja, com o gol. E é curioso que atrás do João, à medida que ele vai falando, vão passando várias pessoas, vários adeptos, com as mais diversas camisolas, mas há sempre algures o número 7 e um nome de Cristiano Ronaldo nas costas. Foram vários adeptos que foram passando com a identificação do craque português. Agora sim, Rui, para fecharmos este mercado recorde, falar de Taremi, porque o Milan apresentou uma proposta pelo avançado iraniano, que foi recusada pelo Futebol Clube do Porto, e ao que parece Taremi continua firme no Dragão. Sim, com efeito, André. O Milan apresenta mesmo uma proposta concreta, uma proposta formal ao Futebol Clube do Porto, através de um suposto representante iraniano, um antigo representante do Taremi, que ele não reconhece, aliás, na edição 2 de Record, aproveitámos para esclarecer essa situação, porque o Taremi não reconhece esse empresário como representante legal dele, uma vez que quem trata dos negócios de Taremi é Jorge Mendes. Sim, e o Futebol Clube do Porto chegou a essa proposta, o Futebol Clube do Porto recusou, a Pinto da Costa recusou essa proposta de 15 milhões de euros pelo Taremi, porque entendeu que era uma proposta muito baixa para o jogador, apesar de o Taremi estar a entrar agora na última época de contrato com o Futebol Clube do Porto, mas é um daqueles casos em que o Futebol Clube do Porto prefere arriscar a ficar sem o jogador no final da próxima época a custo zero, do que estar a vendê-lo agora por 15 milhões de euros e depois não conseguir encontrar uma solução que permita ao ataque ter tantos golos como oferece o internacional iraniano. Taremi faz amanhã 31 anos e perante essa circunstância o Futebol Clube do Porto acredita, o facto de ele ter 31 anos e tendo em conta o valor elevado que o Futebol Clube do Porto está a pedir por ele, diríamos na casa dos 25 milhões de euros, aí sim já seria um caso a pensar, como é evidente, porque é dado o valor envolvido, mas será muito difícil que apareça essa proposta irrecusável para a SAD, por isso o mais certo é que Taremi vai mesmo continuar no plantel do Futebol do Porto. De resto, tal como também escrevemos na edição de hoje, o jogador está perfeitamente comprometido com os objetivos do Futebol do Porto para esta época, quer ajudar a equipa, quer continuar no Futebol do Porto. Aliás, ele próprio já revelou agora recentemente que declinou uma proposta que tinha do Everton para jogar na Premier League, recusou uma proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita também, porque das duas uma, ou fica no Futebol Clube do Porto, mais esta época, ou então a sair só por uma proposta muito boa para o Futebol Clube do Porto e também muito boa para ele, para um grande clube europeu. Como não surgiu até agora e também dificilmente surgirá, pensamos nós, seria uma grande surpresa se surgisse essa tal proposta espetacular de um grande clube, de um tubarão europeu, tudo leva a crer que Taremi vai ficar no Futebol Clube do Porto e tal como o Otávio, estão perfeitamente comprometidos com os objetivos dos Dragões. Obrigado, Rui. Chegamos então assim ao final de mais uma edição do Mercado Record. Já sabe, quem está lá em casa pode continuar a acompanhar todas as novidades do mercado de transferência em permanência em record.pt, onde temos uma timeline do mercado absolutamente detalhada. O Mercado Record volta amanhã, a partir das 10 da manhã. Cá estaremos para levar até si as principais novidades do mercado de transferências. Da minha parte é tudo. Forte abraço. Até à próxima. Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato.